produção agrícola é diretamente influenciada pelo sol, pela chuva, o vento e pela alteração de temperatura. Mudanças no clima impactam essa atividade. Mas o que nem todo mundo se dá conta é que a agricultura, assim como outras atividades econômicas, também influencia as temperaturas no globo. Ela é responsável por parte das emissões de gases do efeito estufa, os chamados GES, como o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Esses gases são liberados para a atmosfera no desmatamento, na queima de biomassa, na degradação e na superexploração de pastagens, na mecanização do solo, como a gradagem e a aração, e na emissão de dejetos. A natureza apresenta soluções próprias para a remoção do gás. O sequestro de carbono é um processo natural, por meio da fotossíntese, onde as plantas capturam o CO2 e convertem em compostos orgânicos. O problema é que a emissão está desequilibrada, maior do que o esperado. A natureza não está conseguindo resolver o problema. Assim, o planeta esquenta cada vez mais. Para se ter uma ideia, entre 2001 a 2011, a emissão de gases pela agricultura cresceu em 14%, ou seja, de 4.684 para 5.335 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Nos últimos 50 anos, o percentual quase que dobrou. Segundo a Embrapa, em 2019, das 49 gigatoneladas de gases de efeito estufa do mundo, 2,59% foram emitidos pelo Brasil e 0,83% pelas atividades agropecuárias do país. E se a emissão dos chamados gases de efeito estufa pode agravar o aquecimento global, por outro lado, atividades que retenham carbono no solo e nas plantas podem contribuir com sua mitigação. Nesse contexto, ações como o reflorestamento, as práticas conservacionistas, a recuperação e o manejo racional de pastagens, a adoção de sistemas agroflorestais, o adequado manejo do solo e o tratamento de resíduos podem diminuir a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera e também capturar carbono, contribuindo para mantê-lo no solo e nas plantas. Assim, práticas sustentáveis como o sistema de plantio direto e a integração lavoura-pecuária-floresta fazem toda a diferença. Oi, boa tarde para você. Com esse vídeo, acabamos de saber em detalhes o maior desafio da humanidade, o aquecimento global. Quais são as causas? O agronegócio também tem participação, mas pode contribuir ainda mais para melhorar a situação, com técnicas e tecnologias. A partir de agora, você vai conhecer o que está surgindo para compor a agropecuária do futuro. A Agropecuária do Futuro é uma série de debates produzidos pelo Planeta Campo, a plataforma de sustentabilidade do Canal Rural. Vão ser 3 dias, hoje, quarta e quinta, 2 horas de duração cada. Essa edição é sobre agricultura. Quer saber quais são os caminhos, o que está surgindo em técnica e tecnologia para garantir não só as produções, como o aumento das produtividades? Vamos começar falando daquele insumo considerado o principal. Falando assim, você até pode pensar que é muito caro, mas não é. É barato e abundante, só não é infinito. Por isso temos que usar prezando pela sustentabilidade. É a água. E nada melhor que essa data, o Dia Mundial da Água, para discutir se estamos usando de forma correta e se estamos, nunca é demais, aprimorar. Primeiro, vamos entender a situação atual. Olha só então essa tela aqui comigo com alguns dados. No planeta, 12% da água doce está no Brasil, um privilégio nosso. E no nosso país, a agropecuária é responsável por 72% do consumo. E por conta desse número é que tanta gente acha que a agropecuária utiliza água demais. Mas será que sem essa utilização, teríamos como produzir tantos alimentos? Vamos ver nesse vídeo.
Os agricultores daqui sabem que os veranicos são comuns nessa região do centro-sul do estado. São semanas sem chuvas que facilmente acabariam com uma cultura. Nos 40 hectares da propriedade dedicados à produção, o Mário planta soja, trigo e aveia durante o ano. Para crescer, os grãos dependem de uma tecnologia chamada de sistema de irrigação pivô central. Uma linha lateral suspensa por torres de sustentação e com rodas e motores gira em torno de um ponto central e faz com que a água caia sobre a planta. O ciclo dela, deste pivô, ele dá um giro a 100% em 6 horas, mas ela joga 3 milímetros de água. Então a gente trabalha sempre em 35%, 40% para ela dar um giro em 12 horas. Sem pivô, toda essa lavoura bonita e viçosa que nós estamos vendo aqui não estaria assim. Não estaria assim, não. Porque esse ano, principalmente esse ano, nós estamos sofrendo muito da seca aqui. Toda a região chove muito, mas aqui na nossa região a gente está se contentando com chuva de 5 milímetros em 2 semanas e o resto a gente tem que complementar com o pivô. A população global deve ser de 10 bilhões de pessoas nos próximos 28 anos. É por isso que a agricultura e a pecuária têm um grande desafio pela frente: quadriplicar a produção sem aumentar a área plantada. E como fazer isso? Com tecnologia. A irrigação, inclusive, pode ser uma das respostas. Nessa propriedade rural em que nós estamos, que produz grãos, na safra passada foram colhidas 30 sacas a mais por hectare em áreas como essa daqui, que são irrigadas, em comparação com as áreas em que a chuva artificial não chega. Se o produtor tivesse que investir em uma única tecnologia, seria muito interessante ele investir na irrigação. Com a irrigação, você consegue produzir muito mais, as produtividades aumentam muito. Por exemplo, essa soja aqui, se ela fosse cultivada sem irrigação, talvez a gente conseguiria colher uns 50 sacos por hectare. Mas agora, com o pivô, a gente espera colher em torno de 80 sacas. O Luciano é presidente da Associação do Sudoeste Paulista de Irrigação e Plantio na Palha, a ASPIP. Diferente do que alguns produtores pensam, a agricultura irrigada é sustentável porque muitas vezes é a única maneira possível de produzir. Pergunto se o investimento vale a pena. Varia muito dependendo dos preços das culturas, das produtividades, mas para essa área específica o payback foi de 3 anos. Né? Então é um investimento que foi muito rentável. Hoje a gente sabe que os preços das máquinas agrícolas, das benfeitorias e do equipamento de irrigação, eles subiram muito. Mas mesmo assim, a gente fez alguns estudos para algumas novas áreas que a gente quer colocar irrigação, o payback vai ser em torno de 6 a 7 anos, o que ainda é bastante rentável. E ainda mais se a gente colocar na ponta do lápis ali, que é um seguro, né? A gente está colocando, sem precisar pagar mais, um seguro contra a seca. A gente está colocando a chuva onde não chove. Também fomos conhecer a propriedade do Luiz Fernando. São 120 hectares destinados à produção irrigada. Ele acabou de plantar sorgo nessa área. Nós temos uma equipe que faz o controle de capacidade de campo e controle da umidade do solo, né? E nós irrigamos de acordo com a necessidade da planta, nem mais nem menos. A gente procura sempre atender o que é necessário pela planta com dados, não é chutômetro. O produtor consegue ter um retorno muito maior na área dele. Então ele, com um investimento menor do que comprar uma área nova, ele consegue produzir e extrair muito mais retorno, né? Muito mais dinheiro ele consegue extrair da propriedade. E para a população, a gente, utilizando irrigação de maneira sustentável, você vai precisar abrir muito menos áreas, sejam áreas de pastagem degradada ou até mesmo de floresta. Então a gente vai preservar a floresta, né, no bioma amazônico principalmente, utilizando mais irrigação. Vimos aí que a irrigação evita a abertura de áreas, o desmatamento. Já é um benefício. Também vimos que aumenta a produtividade e muito. Temos mais alguns exemplos aqui. Nessa tela, olha só comigo, são dados da Embrapa e mostra, né, para cada produção quando se tem irrigação e quando não tem. O número de cima mostra então com o arroz o que dá para se produzir por hectare em tonelada, 1970. Agora, quando eu tenho uma terra irrigada,
Veja só, quase 4 vezes mais, 7.240. Agora com o feijão, de 1920 para 2.530, 2 vezes mais quando eu irrigo o feijão. O trigo, de 2.550 para 4.930, também quase 2 vezes mais. No vídeo anterior, a gente viu um caso que acontece agora, na atualidade, mas com a tecnologia e a inovação, em um futuro bem próximo, esse recurso natural pode ser usado de forma ainda mais racional. Uma das principais limitantes para o aumento da produção agropecuária no mundo é justamente a escassez de água. E o Brasil é novamente a nação mais abençoada. Detemos a maior reserva mundial disponível, que concentra 12% da água doce de superfície do planeta. Outros países também têm bastante água, mas boa parte deles não tem quantidade expressiva de terras para cultivar ou mesmo clima. Enfim. Por isso trazemos um exemplo de um país pequeno em tamanho e com pouquíssimos recursos hídricos, mas que dá exemplo ao mundo na utilização deste recurso. A israelense Netafim é referência em gotejamento inteligente e ajudou seu país a ser autossuficiente e até exportador de diversas culturas. Bom, o sistema de gotejamento inteligente ele é integrado com uma plataforma de controle, monitoramento e análise. Tudo isso visando um incremento de produtividade e maior eficiência para o produtor. Bom, o produtor com esse tipo de sistema de irrigação inteligente, ele consegue otimizar operações como mão de obra, ele consegue ter mais controle de insumos que são aplicados na lavoura, ele consegue ter mais controle do funcionamento da irrigação. Tudo isso vai agregar no final eficiência do recurso hídrico, eficiência da energia elétrica, vai trazer mais produtividade e maior economia para o produtor. Tá certo. E a gente tem números, assim, de saber quantos por cento de água economiza, quantos por cento de produtividade ganha. Eu sei que pode variar de cultura para cultura, mas tem uma ideia? Com certeza tem. Geralmente, falando na parte de água e energia elétrica, que são diretamente proporcionais, a economia está na faixa de 20% a 40%, tá? Podendo variar aí da região, porque determinadas culturas têm uma demanda maior. E de produtividade também vai variar de acordo com a cultura, mas posso falar por experiência própria de café conilon, que é uma cultura que eu tenho mais experiência e atuo, produtividades aí superam até 100%, se comparado a cultivos de sequeiro. Perfeito. E, ou seja, para grandes propriedades também. Com certeza. É um sistema que pode ser aplicado para pequenas, médias e grandes propriedades. Vimos 2 exemplos, então, de tecnologias já disponíveis, mas existem outras sendo desenvolvidas por empresas públicas, como a Embrapa, e também privadas, incluindo as startups. Vamos saber mais desse tema com o Rogério Vian, que é presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Boa tarde e bem-vindo, Rogério. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos aí. Realmente a gente hoje tem tecnologias aí para a gente produzir mais e melhor, utilizando menos recursos naturais aí do que a gente vinha praticando até uns anos atrás, né? Então, realmente, a gente viu aí a questão da irrigação, né? Vocês mostrando, vimos aí a questão de outras tecnologias aí, né? O modelo de irrigação aí, mudando o modelo de irrigação, mas a gente tem hoje os bioinsumos também, né? Que são uma ferramenta aí muito importante aí desse novo modelo de produção, né? Já partindo do princípio que a nossa agricultura é uma agricultura tropical, de base biológica, né? Então, agora a gente vem redescobrindo aí, nos últimos anos aí, a questão dos biológicos, né? O uso de biológicos aí, realmente, a gente consegue fazer uma economia bastante grande aí nos custos de produção, né? E também melhorando a condição das lavouras aí, né? O controle de pragas e doenças, mantendo o equilíbrio aí mais sustentável realmente no campo, né? A questão dos realizadores também, né? É outra questão que a gente trabalha bastante no nosso grupo, que dá para trazer algumas ferramentas aí que diminui a dependência, né, nossa de insumos externos, né? E melhora a nossa competitividade, né? Reduzindo o custo de produção. Rogério, essa tecnologia da irrigação, por exemplo, né, a gente vê que ela está evoluindo até para um gotejamento, né, então ali uma aplicação inteligente, onde realmente a gente precisa. Como você acredita que isso pode avançar pelo Brasil, né? Porque é bastante importante que a gente tenha essa tecnologia cada vez mais empregada. Com certeza, Pablo. É muito importante. A irrigação realmente
é um fator limitante hoje no país. Parece paradoxo, né? A quantidade de água que a gente tem e o quanto a gente irriga no Brasil ainda, né? A gente irriga muito pouco. Daria para dobrar tranquilamente a área de irrigação no Brasil, facilmente, não precisaria de muita coisa para fazer isso. A água, a gente existe, né? Existe muita água no Brasil. A gente precisa melhorar o sistema de barramento, né? Segurar mais as águas, né? E usando uma ferramenta dessa, igual da Metafin aí, que faz a irrigação de gotejamento, você reduz muito o uso dessa água, né? Então, assim, são ferramentas que a gente tem que usar e dobrar a produção na mesma área, né? A gente tem que crescer verticalmente dentro da área, né? Nem tanto horizontalmente, crescer em área, mas crescer em produtividade por hectare, né? E você reduz o uso de insumos também, né? Quando você coloca mais água, você irriga nas fases críticas da cultura, você reduz também o uso de insumos, né? Então, é uma tecnologia realmente que a gente tem que aproveitar muito mais dela. A gente realmente tem que investir, o governo, as empresas privadas, públicos, aí o nosso grupo também de agricultura sustentável também aposta muito nessa tecnologia, que você reduz todo o seu custo. Na verdade, a gente tem uma ideia de que o custo de produção aumenta com a irrigação. Aumenta no sistema convencional, mas no sistema que a gente trabalha, que é a agricultura mais de base biológica, a gente consegue reduzir o custo de produção usando irrigação e aumentando a produtividade por hectare. Entendi. Inclusive, né, a gente está vivendo agora o aquecimento global com alguns extremos climáticos e a estiagem incomodando muitos produtores rurais, principalmente na região sul, também sudeste. A irrigação é uma das soluções, né, Rogério? Com certeza, né? A perca que a gente teve esse ano de produtividade aí, de produção no Brasil é realmente catastrófica, né? Realmente a gente não esperava um laninha tão violento igual foi esse ano e poderia ter sido mitigado, né? E muito se a gente tivesse investido em irrigação, né? A gente nem fala de irrigação de área total, de irrigar o ano todo. A gente podia fazer irrigação de salvamento, né? Uma irrigação de salvamento poderia ter salvado 90% dessas lavouras aí. É claro, teve lugares de estiagem de 100 dias, né? Igual o Rio Grande do Sul. Mas, geralmente, num período normal aí, de estiagem de 30 a 40 dias, pode acontecer em várias regiões do país, a gente teria salvado 100% dessas lavouras, né? Poderia não ter produzido o ano inteiro, que é o caso de uma irrigação, de você irrigar o ano todo, mas uma irrigação de salvamento, você teria salvado todas essas lavouras, né? Praticamente todas as lavouras poderiam ter salvas e reduzido muito o impacto aí dessa quebra de safra no Brasil. Infelizmente, foi uma quebra muito grande. Aproveitando essa nossa análise, eu quero tocar então agora num ponto que você citou aí, né? Que é do investimento. Pelo que vocês têm percebido, vale a pena? Em pouco tempo, o produtor consegue, né, ter esse dinheiro de volta justamente com esse aumento de produtividade, né, tendo mais renda? Com certeza, Pablo. Eu considero a irrigação ponto-chave aí nesse modelo de agricultura e também eu considero muito parecida com a armazenagem, né? Quando você faz conta de você montar uma estrutura de armazenagem, ela se paga muito rápido. Eu lembro que quando eu construí meu armazém, quando eu mesmo fiz o projeto, meu armazém em 3 anos se pagava. Então, assim, hoje existem linhas de financiamento até 12 anos, né, para armazém, e a irrigação também, tranquilamente, você paga aí dentro de 3 a 5 anos, dependendo do modelo de irrigação, você paga esse investimento. Principalmente pelo aumento de produtividade, né, você vai ter um aumento de produtividade, produzir mais culturas por ano também, e num aumento de produtividade muito grande, e o risco climático, né, você mitiga o risco climático, né. Quanto você pode perder numa safra? Esse ano a gente viu, teve áreas que perderam 100%, né? Então, quanto custa isso? Isso é uma conta que não está. Geralmente, as pessoas mostram a conta lá, você paga em tantos anos. Mas se você perder a safra inteira? Você paga numa safra só. Olha um ano igual esse de soja, quase batendo R$200 aí para o produtor. Você não pagaria num ano só, dobrando a produtividade? Um outro ponto Perdão, Rogério. Um outro ponto que eu não posso deixar de tocar contigo é que você disse que num sistema convencional ela pode demorar um pouquinho mais para ter retorno em rendimento essa tecnologia. Já num mais biológico seria mais prático, mais rápido. Por quê? Exatamente, Pablo. Porque a gente usa um modelo de agricultura que a gente chama de sustentável, até o grupo nosso chama Grupo Associado de Agricultura Sustentável. A gente usa muito do que existe na região para produzir, né? Então, o nosso modelo de agricultura é baseado numa base biológica de a gente usar muitos micro-organismos, né? A gente fala dos micro-organismos eficientes, os EMs, né? A gente também faz o uso dos multiplicados biológicos que a gente faz na própria propriedade. A gente usa biológicos específicos também para controle de pragas e doenças.
Então, a gente consegue reduzir muito o custo usando defensivos químicos, né? E também no NPK, no caso do NPK, a gente usa também os remineralizadores de solo, né? A gente usa o famoso pó de rocha, a maioria conhece como pó de rocha. Então, a gente usa remineralizadores que são regionais, a gente usa fosfatos naturais também, que existem no Brasil em abundância, né? E também a gente usa um mix de plantas de cobertura. Então, a gente faz um modelo de um processo que a gente usa uma mescla de mix de plantas de cobertura, que também ajudam a trazer fósforo e potássio que estão retidos no solo, usa os micro-organismos que também são solubilizadores de fósforo e potássio, temos muitos deles. Olha a questão do nitrogênio também. Usando o Bradyrhizobia azospirilo, você consegue fornecer nitrogênio, tanto para a soja como para o milho, né? No caso da soja, o Bradyrhizobia, no caso do milho, azospirilo, né? No caso da soja, também se usa o azospirilo também como co-inoculação. Então, você consegue reduzir muito o custo de produção usando essas ferramentas, né? A gente tem os compostos orgânicos também, né? A gente usa muito a base de compostagens, né? Toda região tem resíduo de granjas, de confinamentos, né? Então, a gente usa muito desses resíduos que tem na região, composta isso já com alguns produtos biológicos já nessa formulação, usamos até os remineralizadores também, junto com esses compostos, e a gente consegue reduzir o uso do NPK, consegue reduzir o uso de agroquímicos, e com isso se reduz drasticamente o custo de produção, né? Ótimas dicas, Rogério. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais, né, tanto sobre essa fixação do nitrogênio e também sobre os bioinsumos que, inclusive, são capazes de ajudar também nessa absorção da água, né? Só agora te peço para esperar um segundo, porque eu vou incluir mais alguém na nossa conversa e também mais uma tecnologia aí. Vamos conhecer, então, uma que é muito avançada e que pode resolver também o problema de regiões que não têm mais água doce. O que fazer quando só se tem a água salgada? Será que dá para dessalinizar? Vamos saber, então, em uma conexão direta com Jerusalém, em Israel. Lá está o Yair Mal, professor de Ciências Ambientais da Universidade Hebraica. Boa tarde e bem-vindo, Yair. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre essa tecnologia que eu imagino, né, para os nossos produtores rurais, já gerou alguma curiosidade por aqui, já ouvimos falar dela por aqui. Mas agora temos aqui então uma fonte oficial, gente. Vamos saber dele, né? Que tecnologia que é essa, hein? Que consegue fazer com que uma água do mar, né, que diríamos é até carregada em alguns compostos químicos, né, o sal principalmente, transformar ela em potável para a gente aplicar numa lavoura. Exatamente. Aqui em Israel, a dessalinização da água começou há cerca de 15 anos. Há 15 anos não tinha nada, se começou a construir as primeiras usinas de dessalinização. Hoje já são 5 usinas ao longo da costa mediterrânea de Israel. E hoje, cerca de 1/4 da água do país, da água de todo o país, é água dessalinizada. Agora, essa água é muito cara, exige muita energia dessalinizar a água. Então, essa água, no final das contas, ela não acaba chegando na agricultura, ela vai quase que inteiramente para o uso doméstico. Então, depois que essa água dessalinizada e a água de uso doméstico hoje em Israel, mais da metade, cerca de 55% da água de uso doméstico em Israel é essa água dessalinizada. Depois que a água passa pelo uso doméstico, o esgoto é tratado, então também mais da metade do esgoto de Israel é tratado, e depois do tratamento ele vai chegar na agricultura. Então, Israel quase que dobra a quantidade de água que tem para usar, a primeira vez dessalinizando e depois tratando esgoto e levando para a agricultura. Então, isso deixa Israel, aumenta muito a capacidade de Israel, que tem um clima árido, semiárido, e dá para a gente uma segurança que a gente precisa. Professor, e acredito que vocês estejam, então, trabalhando para, quem sabe, diminuir, né, o custo de produção, a gente pode falar assim, né, dessa água dessalinizada. Vocês acreditam que dá para avançar, né, com essa tecnologia e aumentar a produtividade de vocês? Quais são os projetos por aí?
Tem bastante pesquisa em relação à dessalinização e novas tecnologias. Tem algumas unidades nas universidades de Israel que estão estudando novas tecnologias de dessalinização. Hoje, a principal tecnologia de dessalinização aqui é a osmose inversa e, infelizmente, hoje em dia, não tem jeito, toda água dessalinizada vai exigir muitos gastos energéticos. Então, Israel é um país pequeno, as usinas de dessalinização, elas são todas, elas têm que ser na costa para ter acesso ao mar, e elas usam e elas são localizadas do lado de usinas de eletricidade, de hidrelétrica. Não, a gente usa o gás natural. Os recursos daqui são muito limitados, então quase que toda a energia elétrica de Israel ela é de gás natural. Certo. Então existem o tempo todo tentativas de fazer a dessalinização ficar mais e mais barata, mas na minha opinião ela não vai chegar ao ponto de que ela vai ser viável para a agricultura. O que é muito viável, que a gente já faz hoje, é tratar o esgoto e levar para a agricultura. E hoje na agricultura tem uma mistura. A maior parte da água da agricultura é de recursos naturais, são os rios, os mananciais, a gente tem um lago para... tamanhos locais ele é grande, mas comparado com o que a gente conhece do Brasil não é nada, que é o Kinneret, o Mar da Galileia. E a gente sim tenta reduzir os desperdícios de água em todos os lugares que a gente consegue. Eu li há algum tempo atrás, um livro, ele não é tão antigo não, eu gostaria de recomendar a todo mundo, em inglês ele se chama Let There Be Water. E ele conta sobre como Israel conseguiu superar os seus desafios hídricos, e inclusive ele fala sobre a dessalinização. Mas o negócio que a gente tem que entender, e que esse livro explica muito bem, que dessalinização é bastante caro e é uma tecnologia avançada. Então, nenhum país devia começar pela dessalinização. Tem coisas muito anteriores da dessalinização que a gente tem que fazer. Só que, infelizmente, não são coisas tão sexys como vamos pegar água do mar e dessalinizar. Tem coisa que não chama tanto a atenção, mas que na prioridade devia chegar muito antes. Então, a gente estava falando sobre sistema de gotejamento, esse é um deles. Mas se fala pouco sobre consertar o encanamento. É difícil saber, mas em todas as cidades do mundo, uma quantidade absurda de água é perdida por rachaduras dos encanamentos. É difícil saber exatamente quanto, mas pode ser 30%, pode até chegar a 50% da água é perdida nos canos. Israel consertou todo o encanamento do país e tem um sistema avançado de monitoramento dos canos. Então, isso é uma coisa, muito antes de você dessalinizar qualquer água, tanto para o uso doméstico quanto para a agricultura, você tem que consertar os canos, né? Você não vai pagar muito dinheiro e energia para deixar a água vazar pelo cano. Certo, professor. É legal essa sua observação, né? Porque a gente mostra aqui, então, uma tecnologia que existe e que poderia ser empregada em situações emergenciais, assim como entendo que deve estar acontecendo em Israel, né? Porque senão não estariam fazendo, é uma necessidade de vocês, mas o que o professor quer dizer é que mais fácil do que investir nisso é preservar a água, né? Ter o uso correto dela e, inclusive, também não desperdiçar quando se distribui, que, se eu não me engano, tem até uma média mundial de uns 39% de água doce desperdiçada no mundo, né, professor? A gente pode fazer um intercâmbio aqui, hein, sobre essas tecnologias, então, de Israel, que dessaliniza a água, né, e também aqui no Brasil, com gotejamento, por exemplo. Às vezes, quem sabe, dá até para unir uma situação com a outra. Vamos chamar o Rogério Vian de volta aqui para a nossa conversa, então? Rogério, aqui no Brasil, a gente, por exemplo, quem sabe poderia usar essa tecnologia da dessalinização no nosso Nordeste, não? Explica pra gente.
Poderia, né? Mas eu acho que no nosso caso nós não chegamos ainda no extremo de Israel aí de não ter água, né? A gente tem água pra caramba aqui, né? Então, acho que um exemplo aí do Nordeste que vai ser um sucesso e que vai resolver um problema grande no Nordeste é a própria transposição do Rio São Francisco, né? A gente tem muita água no Brasil, é totalmente o contrário da situação de Israel, né, do professor aí. Então, a gente tem como levar água de tudo que é lugar para tudo que é lugar, né? Então, a gente viu o exemplo da transposição. E tem como também reduzir, né? E foi muito bom o professor chamar esse assunto aí, né? A questão do desperdício da água, né? É um absurdo que se desperdiça de água, não só no saneamento, nas próprias irrigações, mas também a água da chuva, né? O quanto a gente pode captar a água da chuva, né? Eu, se fosse governo, e eu já sempre que posso eu estou falando sobre isso, a gente tem que captar a água da chuva. A gente tem telhados, a gente tem barracões, a gente tem casas. Eu acho que todo projeto mobiliário novo, e inclusive os do governo, deveriam ter já no projeto de construção que as construções captassem água da chuva. Olha o que a gente perde de água de chuva, é impressionante. Nós estamos aqui no nosso... vou falar da região centro-oeste, é um absurdo o que choveu esse ano, graças a Deus, né? Desculpa falar isso, mas é uma região muito seca aí, mas que está chovendo ainda aqui, nós vamos passar facilmente dos 2.200, 2.400 milímetros aqui na região, que é em torno de 1.800, é o nosso regime pluviométrico, mas que dá para fazer muita coisa aqui, com incentivo, com políticas públicas para isso. O próprio produtor pode reservar toda a água que ele usa não só para as aplicações que ele tem que fazer, quando ele não tem um sistema de irrigação, mas para aplicações, em vez de ficar tirando em poço artesiano, ele pode reservar toda essa água, né? As casas também, toda a água que ela necessita durante o ano, ela pode reservar, segurando a água de chuva, né? Então, a gente tem muitas ferramentas aí que a gente pode usar e que às vezes a gente não usa porque a gente está em abundância, né? Então, esse é um problema da abundância no Brasil. A gente tem abundância de tudo e acaba não prestando atenção nesse tipo de coisa, né? Mas tem alguns lugares que falta. Nós temos abundância e tem lugares faltando. A região sul aí provou, né? Mato Grosso do Sul, uma parte de São Paulo aí, do quanto é importante a gente reservar água quando a gente tem, né? Então, tudo que vier para ajudar nisso tem que ser feito. Acho que a gente não precisa ainda dessalinizar a água, mas tem uma parte importante que vem do mar, que tem hoje algas marinhas, né? O litotânio é um exemplo, mas tem várias algas que a gente pode usar, advinda do mar. A própria água do mar serve como fertilizante foliar para as plantas, né? Então, isso do mar a gente pode utilizar com muita propriedade, e a gente vem utilizando. O litotânio, principalmente para fornecer cálcio e magnésio aí, o sistema que a gente usa aí de agricultura sustentável é muito importante. Certo. Professor, e aí, né, até com esses exemplos que o Rogério também citou para a gente, né, o gotejamento, agora também com as algas, ou seja, tem muita tecnologia, também muita pesquisa científica por aqui, né? Israel também tem interesse, também está avançando, no caso, em outras situações, né, para melhorar a questão da água? Sim, o tempo todo a gente está tentando avançar a questão de como melhor utilizar a água. Então, eu mesmo tenho um projeto de pesquisa que eu estou estudando agora que a Israel cada vez mais aumenta a quantidade de água tratada do esgoto que vai chegar na irrigação. Tem a questão se essa própria irrigação ela é sustentável ao longo tempo. Em algumas décadas, isso pode ser muito bom, que a gente tem mais água para utilizar. A questão é, será que nos próximos 20, 30, 50 anos, o solo que está recebendo essa água, que ela tem uma composição química bastante particular, será que ele vai continuar sendo fértil o suficiente para a gente continuar fazendo agricultura lá? E não é óbvio de que a resposta seja sim. A gente gostaria muito de que a resposta fosse, no mundo ideal, a agricultura vai ser sustentável, mas a gente exige bastante pesquisa. E um foco que eu tenho na minha pesquisa é, será que a gente está fazendo um dano irreversível, às vezes, ao solo? Que uma vez que o solo é danificado irreversivelmente, e eu estudo especificamente a questão da salinidade, e em particular a questão dos nitratos no solo, que vai acontecer com a saúde do solo nas próximas décadas. Certo. Professor Yair,
Parabéns pelo seu português. Acredito que muita gente ficou até curiosa do porquê que você fala tão bem, né? E, inclusive, tentei ajudar aqui quando você falou energia da água, que talvez seria hidrelétrica, mas imagino que do mar realmente não teria hidrelétrica, mas tentei ajudar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Com esse tema que é bastante curioso, né? Até mais, então. E, professor Rogério, por favor, continue, porque daqui a pouco você volta com outros temas aqui com a gente, tá bom? Até já, então. Está gostando do nosso debate? Então compartilhe com a gente a sua opinião ou mande a sua dúvida. É só você ir até o nosso perfil do Instagram, é planeta.campo. Lá então, pelo inbox, né, pela mensagem, você pode interagir aqui comigo. Ou também pelo nosso WhatsApp. É só você então salvar o nosso número aí no seu telefone para conversar também aqui com a gente. 011 94 379 7041. Participe, porque a sua dúvida vai deixar esse debate ainda mais legal, né? Aí, ajudando no seu dia a dia. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.